nessa escola bíblica quadrangular. Nós estamos aqui, Senhor, porque o Senhor é o motivo de estarmos aqui nessa manhã. O Senhor nos disse para irmos ao Senhor, todos que estão cansados, sobrecarregados, oprimidos. O Senhor também nos disse para aprendermos do Senhor, que é manso e humilde de coração, porque quando aprendemos do Senhor, encontramos descanso para a nossa alma. Ah, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, abençoa essa escola bíblica quadrangular. Nós estamos felizes, ó Deus, por estar aqui, porque só o Senhor é o motivo de estarmos aqui. Em nome de Jesus, ó Deus, fala ao nosso coração nessa manhã, nos ensina, nos orienta. Senhor, a Tua palavra diz que aquele que é guiado pelo Teu Espírito Santo, este é Teu Filho. Então, Senhor, nos guia nessa manhã na instrução, no conhecimento, no entendimento. Nos guia pelo Teu Espírito Santo, porque queremos, Senhor, fazer parte dessa família celestial, da grande família celestial, que viverá por toda a eternidade diante do Senhor. Deus, abençoa, Pai amado, a condução de todo esse trabalho de ensino, Senhor, em nome de Jesus Cristo. E opera no nosso meio, nos dando sabedoria, discernimento, entendimento, nos fazendo compreender, Senhor, a Tua vontade, ó Deus, porque a Tua palavra diz, Senhor, quando somos transformados, quando a nossa mente é transformada, nós podemos experimentar a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, Senhor. E nós queremos a Tua vontade na nossa vida. Nós queremos a Tua vontade, Senhor. Nós queremos experimentar a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Te glorificamos e Te agradecemos nesse dia. Eu repreendo toda ação maligna, toda obra do diabo, toda ação para tentar confundir, roubar a palavra do coração. Eu repreendo a incredulidade, Senhor, contra todos aqui, Senhor, nessa manhã, em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus. Senhor, nessa oração inicial, eu também oro, Senhor amado, pelos pastores. Senhor, fortalece, Senhor, o pastor Daniel, a pastora Marisa, Senhor, cura, restaura, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, e o inimigo seja vencido pela Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Bom dia, irmãos, a paz seja com todos. Pode tomar o seu assento. Hoje vamos estar introduzindo esta aula, que é uma aula preparatória para líderes de células. No próximo domingo, o pastor vai fazer a divisão das salas certinho, tá? E vai ter as salas dos novos convertidos, as pessoas que estão vindo na igreja. A sala dos casais já está com a pastora. E também terá a sala de preparação, o preparatório para a liderança de células. E hoje eu quero trazer um estudo, irmãos, a respeito de objetivo. Nós vamos aprender que Jesus dá aos seus discípulos um objetivo. E esse estudo, nessa manhã, você pode fazer perguntas no final. Se você quiser fazer perguntas, no final você faça. Eu vou pedir para você não interromper nesse primeiro momento, porque eu vou ter que correr um pouquinho aqui com o material, tá bom? Glória a Deus. Você que está chegando, tome o seu lugar. E você que está aí no refeitório, já terminou o café, venha para a nave, exceto aqueles que vão ficar na sala da pastora. O tema desse estudo, irmãos, é: se verdadeiramente eu sou um discípulo de Jesus, então eu tenho um objetivo. Nós precisamos entender que um crente salvo, um santo, ele tem uma diferença de um discípulo de Jesus Cristo. Um discípulo de Jesus Cristo, ele tem um objetivo. Um crente salvo, ele é um crente salvo que vai para a glória e ele vai viver eternamente com o Senhor. Mas um discípulo de Jesus Cristo, ele tem um objetivo. Então eu quero que você, logo de início, deixe isso registrado no teu coração. Um discípulo de Jesus Cristo, ele tem um objetivo.
Quem deu esse objetivo para o discípulo? O próprio Senhor Jesus Cristo. Por isso o tema desse estudo é: se verdadeiramente eu sou um discípulo de Jesus Cristo, então eu tenho um objetivo. No Evangelho escrito por Mateus, capítulo 10, irmãos, do versículo 5 ao 8, está escrito assim: Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidades samaritanas, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Jesus, ele chama esses homens que não eram letrados, homens muito comuns, na verdade, homens sem formação acadêmica. Jesus chama esses homens, que eu acredito também serem pessoas não muito valorizadas pela sociedade, porque Jesus estava falando de pescadores, Jesus estava falando de cobrador de imposto, pessoas que não eram muito bem vistas pela sociedade, valorizadas pela sociedade. E Jesus chama esses homens e dá a eles um objetivo. Aqui nesse texto, nós lemos que Jesus chamou os 12 e enviou eles com um objetivo. O objetivo dos discípulos de Jesus está embasado na mensagem do reino de Deus. Aleluia, glória a Deus. O objetivo de declarar, tornar público, anunciar, manifestar o que? A mensagem do reino de Deus. O objetivo de proclamar é o que? Declarar publicamente, em alta voz. De anunciar, o que é anunciar, irmãos? É divulgar a mensagem do reino de Deus. O importante é, além de anunciar, declarar, proclamar a mensagem, ela é confirmada por Deus. Como Deus confirma a sua mensagem? Por curas aos enfermos, na expulsão de demônios, na libertação de pessoas e nos sinais e maravilhas. Então Jesus dá o objetivo, e junto com o objetivo de declarar, de anunciar, de proclamar a mensagem do reino de Deus, Deus confirma a mensagem. Deus confirma que aquilo que está sendo anunciado é real, é verdade. Então Jesus disse aos seus discípulos: vão e façam isso. Jesus falou para eles assim: vocês vão e declarem, anunciem, proclamem, preguem o reino dos céus e demonstrem o reino dos céus às pessoas. Olha que interessante, Jesus não limitou eles a falar de algo, a anunciar algo. Jesus disse: vocês vão falar do reino de Deus e vocês vão demonstrar o reino de Deus. Por isso que eu estou falando, irmãos, que há uma diferença muito grande entre um crente salvo que vai para a glória de um discípulo de Jesus Cristo. Porque todo discípulo de Jesus Cristo, ele tem um objetivo. Jesus disse a eles: curem os enfermos, qualquer enfermo. Jesus disse a eles: limpe os leprosos, qualquer leproso. Jesus disse: ressuscite os mortos. Jesus disse: expulsem os demônios das pessoas. Jesus disse a quem? Aos discípulos. Esses homens não eram apóstolos ainda, esses homens não eram pastores, esses homens ainda não eram líderes, não eram. Eles eram discípulos de Jesus Cristo. E Jesus disse para eles fazerem isso. E Jesus afirma: junto com o que você disser, você demonstre com o poder que aquilo que você está dizendo vem de Deus. É uma verdade. Porque, irmãos, Jesus deu autoridade para os seus discípulos fazerem o mesmo que Jesus foi enviado para fazer. Então, um discípulo de Jesus, ele tem essa consciência que ele tem autoridade para fazer o mesmo daquilo que Jesus foi enviado para fazer. Um crente salvo,
e que não é discípulo, ele não tem essa consciência. Agora, um discípulo de Jesus, ele tem a plena certeza que ele tem autoridade para fazer o mesmo que Jesus foi enviado para fazer. Então esses homens, eles saem debaixo dessa liberação de autoridade e fé e começam a fazer o que, irmãos? Eles começam a anunciar que chegou o reino dos céus. Eles começam a anunciar e demonstrar o poder do reino dos céus na terra. Aleluia, glória a Deus. De que forma? Eles começam a demonstrar curando os enfermos, expulsando demônios, operando sinais e maravilhas. Então, depois que esses 12 discípulos retornam, Jesus envia mais 70 para fazer o quê? Fazer o mesmo. Para pregar o reino de Deus, anunciar o reino de Deus e demonstrar o reino de Deus. Deixa eu voltar a um ponto importante. Eles não eram pregadores da palavra de Deus. Esses discípulos não eram pregadores da palavra de Deus. Por quê? Eu estou falando de anunciar o reino de Deus, envolve falar a palavra pregar, e você pode estar pensando, mas eu não sei nem pregar. Mas você sabe falar o que Jesus fez na sua vida? Ou não consegue falar o que Jesus fez? Você sabe falar como que era a sua vida antes de Jesus e depois de Jesus? Então você anunciou o que Jesus fez. Uma vez que você anunciou o que Jesus fez na sua vida, você está pregando. Amém? Em Atos, aos 70, melhor dizendo, Jesus disse, em Lucas 10, 9, e curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes, é chegado a vós o reino de Deus. Jesus falou para eles, cura os enfermos daquela cidade, daquela casa, e diga àquela família que chegou o reino de Deus, naquela casa, naquela família. E por isso, aquele milagre está acontecendo, por isso a cura está acontecendo. Por isso os milagres estão acontecendo nessa casa. Diga àquela família, o reino de Deus está aqui. Jesus falou para eles fazerem isso. E por estar aqui, você está recebendo daquilo que nesse reino há como testemunho que esse reino é verdadeiro. Se você é discípulo de Jesus Cristo, isso arde no teu coração. Arde no teu coração você fazer o que Jesus fazia. Se você é um crente salvo, convertido e vai morar no céu, mas não entendeu o que é ser discípulo de Jesus Cristo, isso não arde no teu coração. Mas se você é um discípulo de Jesus Cristo, isso arde no teu coração. Fazer o quê? Contar para as pessoas o que Deus fez na sua vida, o que Jesus é. E não apenas isso, através de você, a manifestação dos céus acontecer na vida das pessoas. Em todo o tempo, todos os discípulos, irmãos, estavam debaixo da autoridade e unção para anunciar o reino de Deus e para realizar as obras de Deus. Então, um discípulo de Jesus Cristo, ele tem consciência da autoridade e da unção. A autoridade é a liberação, a delegação, a ordenação. E a unção, eu vou falar mais à frente dela, é a capacitação de poder para fazer. Porque Jesus deu a esses discípulos um objetivo. E no objetivo que Jesus deu aos seus discípulos está incluso anunciar o reino dos céus e demonstrar o reino dos céus. Irmãos, todos os discípulos de Jesus devem curar os enfermos. Mas, espera, isso é grande demais para mim. Olha, isso é algo que eu não vejo acontecer. O Senhor está trazendo essa escola bíblica nesse tempo, porque o Senhor quer que aconteça esse tipo de coisa através de você. O Senhor quer levantar você como um discípulo, não apenas como um crente salvo e convertido que vai para a glória, mas o Senhor quer fazer de você um discípulo. Todo discípulo de Jesus deve curar os enfermos, isso é um fato. Todo discípulo de Jesus deve limpar os leprosos, os cancerígenos, os portadores de HIV. Todo discípulo de Jesus deve ressuscitar mortos. Todo discípulo de Jesus deve expulsar demônios. A tua fé vai ser alinhada para isso. O Senhor quer que isso aconteça. O
O Senhor quer que isso aconteça dentro da tua casa, na tua vizinhança, em toda essa cidade. E a tua fé vai ser alinhada para que isso aconteça. Por quê? Primeiramente, irmãos, porque tem autoridade no nome de Jesus para realizar as obras do reino de Deus. E quando um cristão, ele entende a autoridade no nome de Jesus, ele está ilimitado. Essa é uma realidade. Ele não é mais limitado à pressão do diabo contra a vida dele. Ele não era mais limitado à adversidade. Quando ele conhece a autoridade no nome de Jesus, ele dá ordem à tempestade, a tempestade tem que parar. Ela é obrigada a ouvir: pare em nome de Jesus. Quando um discípulo de Jesus, ele conhece a autoridade que há no nome de Jesus e ele exerce essa autoridade, a adversidade, ela tem um ponto final. Ela precisa recuar, porque o nome de Jesus é sobre todo nome. E o Senhor Jesus disse: eu tenho todo o poder nos céus, na terra e embaixo da terra. Esse poder hoje pertence a quem? À igreja de Jesus Cristo. Pertence a nós. Porque, irmãos, há uma unção, uma capacitação de poder para realizar o objetivo. O Senhor, Ele está te dando o objetivo nessa manhã. Se você é discípulo de Jesus, isso vai arder no teu coração. E você vai entender que é o teu objetivo. O objetivo é o que Jesus deu a todos os seus discípulos, e dentro do objetivo está toda a capacitação e poder liberados. Jesus, irmãos, após a ressurreição, disse aos discípulos que da mesma forma que Deus o enviou, eles estavam sendo enviados por Jesus ao mundo. Olha a dimensão, a profundidade disso. Jesus falou assim aos discípulos: da mesma forma que o Pai me enviou, da mesma forma que eu vim para este mundo, que eu fui enviado com um propósito, com um objetivo, eu estou enviando vocês. Da mesma forma, isso significa o quê? Com o mesmo propósito e com a mesma capacitação do Espírito de Deus, porque Jesus era ungido pelo Espírito de Deus. Deus envia Jesus e Jesus envia os seus discípulos. No Evangelho escrito por João, capítulo 20, do 21 ao 22, está escrito assim, irmãos: disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Jesus, ele diz aos seus discípulos que é da mesma forma que o Pai o enviou, assim os discípulos são enviados por Jesus. E Jesus assopra sobre eles o Espírito Santo. O que estava acontecendo ali? Eles estavam sendo regenerados como novas criaturas. Até então eles não eram regenerados. Até então eles não faziam parte da nova aliança em Cristo. Até então eles não pertenciam a uma dimensão maior do reino de Deus. Se você já nasceu de novo, se você já recebeu o Espírito Santo, você já pertence a uma dimensão maior do reino de Deus. Jesus, ele foi enviado ao mundo por Deus e ungido pelo Espírito Santo com poder para realizar as obras de Deus. Então Jesus faz a mesma coisa com os seus discípulos. Jesus dá a eles um objetivo, envia eles, e Jesus batiza eles com o Espírito Santo. Não nesse momento aqui nós estamos falando de uma regeneração. Lá em Mateus 28, 18 ao 20 está escrito assim: chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas essas coisas que eu vos tenho mandado, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Irmãos, isso é maravilhoso, porque Jesus, ele pega aqueles discípulos e fala para eles assim: vocês vão, eu estou dando a vocês um objetivo, vocês vão e façam isso. Eu vou repetir: um crente salvo,
ele não entende que ele tem um propósito, que ele tem um objetivo. Agora, um discípulo de Jesus Cristo, além de ser um crente salvo que vai para a glória, ele entende que ele tem um propósito, que ele tem um objetivo. A primeira coisa que Jesus diz para eles fazer discípulos. Fazer discípulos. O Senhor quer que nós façamos discípulos. Discípulos de Jesus Cristo. Que por consequência, por inferência, serão nossos discípulos. Jesus quer que nós batizemos pessoas para serem discípulos. Jesus quer que nós batizemos, que a igreja batize pessoas para serem discípulos. E ensinar essas pessoas a fazer o quê? Guardar a palavra que o Senhor tem mandado. Ensinar essas pessoas a palavra de Deus. Ensinar elas a guardar, a viver na fé. E glória a Deus, eu olho aqui uma maioria, já são crentes maduros, crentes, né, que têm um bom tempo de evangelho, que já conhece um pouco mais extensamente a palavra. E você pode, com a tua experiência de vida, o teu testemunho, aquilo que você já enfrentou de batalha, fortificar uma pessoa. Ensinar ela a ser um discípulo de Jesus Cristo. Então Jesus envia esses discípulos debaixo de todo o poder que Ele tem no céu e na terra. Jesus disse aqui, ó, é-me dado todo o poder no céu e na terra, então vocês vão. Jesus, Ele envia esses discípulos debaixo de todo o poder que Ele recebeu. Poder para curar os enfermos, poder para limpar os leprosos, poder para ressuscitar os mortos, poder para expulsar os demônios, poder para operar sinais e maravilhas. Isso é o Evangelho, irmãos. Isso é o Evangelho. O que sai disso pode virar uma religiosidade. O que sai disso pode virar um clube em vez de uma igreja. O Evangelho é quando a igreja manifesta o reino dos céus na terra. Isso é o Evangelho. Jesus envia esses discípulos com a finalidade de fazer discípulos, batizando as pessoas e ensinando elas a praticar a palavra de Deus. Irmãos, é tão maravilhoso porque Jesus, ele estabeleceu uma garantia para executarmos o objetivo, para executarmos o propósito de Deus. Marcos 16, 17 ao 18. E esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Jesus está falando assim, essa é uma garantia. Essa é uma garantia. Qual é a garantia? E estes sinais seguirão aos que crerem. É impossível, irmãos, aonde há fé, não existir a manifestação do poder de Deus. É impossível. É impossível, irmãos. Quando você entra dentro de uma casa, essa casa é aberta para você fazer uma célula, para você estar ali edificando aquela pessoa, compartilhar o reino de Deus com ela, e a fé está sendo liberada e manifesta ali, de repente o Espírito Santo, ele começa a te impulsionar para você provocar milagres. Ele começa a fazer você ficar olhando para aquela enfermidade daquela pessoa e começar a ficar indignado com aquilo. Não aceitar aquilo como algo normal, como algo corriqueiro desta vida, porque não pertencemos mais a este mundo. Nós pertencemos aos céus. Tudo que é dessa vida, deste mundo, quando nós olhamos para o céu, nós não nos conformamos com este mundo. Se nós olhamos para o céu, não nos conformamos com este mundo. Mas se nós ficamos só com a visão na terra, a visão terrena das coisas dessa vida, nós somos mais do que conformados. E a nossa mente não é transformada. E aí, quando a nossa mente não é transformada, não experimentamos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida. A garantia, irmãos, dos sinais. Para todos aqueles que creem. Para os que creem, é garantido os sinais. Quais? Expulsar demônios,
falar novas línguas, e aqui não apenas a linguagem de oração que você recebeu para você falar com o Pai, mas a linguagem também de falar outras línguas, em outros idiomas, até mesmo a língua dos anjos, e elas terem interpretação. Eu não vou entrar na questão de dons espirituais aqui, porque é algo muito longo. Mas, irmãos, o falar em línguas, ele não é só uma coisa, ele tem mais duas coisas envolvidas. Tem o falar em línguas como linguagem de oração, que é o que nós fazemos no cotidiano, no nosso dia a dia, e tem o falar em línguas como dom do Espírito Santo, que muda a coisa. Impor as mãos e curar os enfermos. E até se alguém tentar te envenenar, nada vai acontecer com você. Essa é a garantia, os sinais seguirão os que creem. Eu vou te dar um exemplo muito simples. Se o Espírito Santo, se Deus quer te usar nos dons de cura, se você é uma pessoa que não se conforma com doença, se você é uma pessoa que não aceita doença, se você é uma pessoa assim, se você tem uma mentalidade assim, é porque o Senhor quer despertar você para você ser usado nos dons de cura. Eu vou deixar essa dica para você. Se você é uma pessoa que se conforma com a doença e fala assim, um remedinho já resolve, essa doença vai ficar no meu corpo, não vai me incomodar, eu vou viver normal, eu acredito que você não está no caminho para ser usado nos dons de cura. Mas se você é uma pessoa que não se conforma com a doença e acredita que Deus pode curar, você está no caminho para ser usado nos dons de cura. Vamos seguir, irmãos. Você tem a garantia dos sinais quando você crê. Quando você recebe o objetivo de Jesus e crê que o poder de Deus está sobre você para cumprir o objetivo, você tem a garantia dos sinais. Em Lucas 24, do 46 ao 49, está escrito assim, irmãos: e disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados, em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Anunciar, pregar, ser testemunha. O evangelho escrito por Lucas, ele traz o cerne da mensagem do reino dos céus. E você precisa entender qual que é o cerne da mensagem do reino dos céus. Por que se é pregado? Você precisa entender que há um núcleo, algo essencial. O cerne é a parte íntima, a parte essencial da mensagem do reino de Deus. Qual que é? Arrependimento e remissão de pecados. Toda a mensagem do reino de Deus, ela está intimamente envolvida nessa questão de arrependimento e remissão de pecados. Em resumo, todo discípulo de Jesus deve anunciar às pessoas que o reino de Deus chegou através de Jesus Cristo aos homens e que é preciso arrepender-se dos pecados para ser perdoado dos pecados. Um fato simples, irmãos: sem arrependimento não há perdão de pecados. O sangue de Jesus já foi derramado na cruz. O problema do pecado está resolvido, completamente resolvido. Uma pessoa, um cristão, que ela entendeu que ela foi perdoada e lavada no sangue de Jesus, ela não tem mais problema em continuar no pecado. Por quê? Ela não tem mais força para continuar no pecado. Aí você vai falar assim, mas Mateus, a minha carne quer, a minha carne deseja. Uma vez que você realmente se arrependeu, a tua carne, ela recusa, porque o Espírito Santo, a graça capacita você a não viver mais no pecado. Qualquer pecado. Agora eu vou falar uma coisa para você que está nessa escola bíblica aprendendo. Irmãos, se você está preso num pecado, é porque tem um demônio na tua vida. Se você está preso na prática de um pecado constante, seja qual for, tem um demônio atuando naquela área. Eu estou falando isso por quê? Porque se é algo que acontece com você, se você se voltar para esse entendimento, você vence esse demônio. E ele não tem mais autoridade sobre você. Automaticamente você vencendo esse demônio, você já venceu
esse tipo de pecado. E também, irmãos, no cerne da mensagem, né? Através do nome de Jesus, impor as mãos sobre os enfermos, curá-los, limpar os leprosos, ressuscitar os mortos, expulsar os demônios, falar novas línguas e todos os sinais que forem necessários para testemunhar que Jesus Cristo está ressuscitado. Jesus é tão maravilhoso, irmãos, que além dele entregar o objetivo, o propósito, ele libera autoridade e fé e o revestimento do poder de Deus pelo Espírito Santo, para que venhamos testemunhar que Jesus Cristo ressuscitou, para testemunharmos o reino de Deus na terra. Lucas 24, 49 diz assim: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai porém na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Nós precisamos do poder de Deus. Nós precisamos nos encher do Espírito Santo continuamente. Um discípulo de Jesus, ele sabe que ele precisa se encher do Espírito Santo. Ele sabe que ele tem que ter uma vida de comunhão com o Espírito Santo, que se dá principalmente pela oração. Um discípulo de Jesus, ele vai perceber que sem oração, a fé dele não funciona. Um discípulo de Jesus, ele vai perceber que sem oração, ele não vai se encher do Espírito Santo. Ele vai estar cheio de outras coisas, talvez cheio de rede social, talvez cheio de uma Netflix, talvez cheio de um futebol, talvez cheio de trabalho, mas não cheio do Espírito Santo. Porque, irmãos, é o Espírito Santo que manifesta o poder de Deus através de nós. É a manifestação do poder de Deus que cura os enfermos. Não é a sua manifestação, não é você, é através de você. É a manifestação do poder de Deus que limpa os leprosos, os cancerígenos, os aidéticos, portadores de HIV, né? Vamos usar esse termo. É a manifestação do poder de Deus que ressuscita mortos. É a manifestação do poder de Deus que faz falarmos novas línguas. É a manifestação do poder de Deus que nos capacita para realizar sinais e maravilhas. Mas você precisa entender que é através de você que conhece que é um discípulo de Jesus Cristo. É através de você. É o poder de Deus manifesto através de você na vida das pessoas. Atos 1:8 diz assim: mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Porque, irmãos, o poder de Deus ele tem uma finalidade central. O poder de Deus é justamente para testemunharmos Jesus Cristo ressuscitado. O poder de Deus na nossa vida é para testemunharmos que Jesus ressuscitou e vive pelos séculos dos séculos. É para testemunharmos que há um céu e esse céu se manifesta na terra. Agora eu faço essa pergunta para você, diante disso que você está ouvindo. Você quer o poder de Deus na tua vida? Você quer ser cheio da unção? Você quer ser um discípulo e operar nos dons do Espírito Santo? Aleluia por você que está dizendo amém. Glória a Deus por você que quer, que deseja. Agora deixa eu falar algo para você. Se há essa chama ardendo no teu coração, se há esse desejo em você, então o teu objetivo pessoal precisa ser testemunhar Jesus Cristo ressuscitado. O teu maior objetivo nessa terra, nessa vida, precisa ser testemunhar Jesus Cristo ressuscitado. Quando você se alinha à visão, ao propósito do reino de Deus para a tua vida, quando você se alinha à visão, ao propósito de Deus para a sua vida, automaticamente a unção é liberada sobre você. Sim, uma vez que você entendeu o propósito e se alinhou a ele, a unção é liberada sobre você. Não temos tempo para explicar isso mais profundamente. Então, o seu objetivo pessoal precisa ser testemunhar o reino de Deus às pessoas. Testemunhar que Jesus Cristo está ressuscitado. Quando você chega para falar de Jesus com esse pensamento, que eu estou testemunhando que Jesus Cristo está ressuscitado,
que Jesus Cristo vive, você vai ver que a tua forma de falar muda. O teu comportamento diante das pessoas muda. Você vai ver que automaticamente uma ousadia começa a brotar dentro de você, que você falou, nossa, eu nunca pensei que eu falaria isso. Eu nunca pensei que eu agiria assim. Pelo Espírito, não pela carne, tá? Tem uma diferença, pelo Espírito, não pela carne. Porque, irmãos, falar de Jesus todos falam. Pregar o amor de Jesus, muitos pregam. Agora, testemunhar que Jesus Cristo está ressuscitado, testemunhar o reino de Deus, o reino de Deus na terra, não são todos que fazem. Embora deveria ser. Porque aqueles que têm como objetivo fazer isso, são os que testemunham Jesus Cristo ressuscitado. Aqueles que têm como objetivo fazer isso, são os que testemunham o reino de Deus na terra. Por que eu estou falando isso? Por causa da busca pelo poder de Deus, irmãos. Nós precisamos muito do poder de Deus na nossa vida. Essa igreja precisa do poder de Deus. Muitas pessoas querem o poder de Deus, querem ser cheias do poder de Deus, mas não reconhecem que tem um propósito, que tem um objetivo, o poder de Deus na vida dela. Então elas não sabem o que fazer com esse poder. E por não saber o que precisa ser feito, a autoridade, a fé que a pessoa recebe, a unção, fica inativa nela. Fica inativa, está dentro dela, porque o Espírito Santo já habita nela, mas está ali, inativa, está inerte. Porque ela não tem um objetivo, porque ela não sabe o que fazer com isso. Olha só Pedro, irmãos, no primeiro instante que percebeu que estava cheio do poder de Deus, o que Pedro faz? Assim que eles foram batizados em Atos 2, o que Pedro faz? A palavra diz assim: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes. Pedro, cheio do poder de Deus, irmãos, a primeira coisa que ele faz é anunciar o Evangelho. Uma pessoa que está cheia do poder de Deus, ela é impulsionada pelo Espírito Santo a pregar, a anunciar o Evangelho. A primeira coisa que Pedro fez, a hora que ele percebeu, eu estou cheio do poder do Espírito Santo, o Espírito Santo foi derramado aqui, ele se coloca de pé com os 11 e faz o quê? Anuncia o Evangelho. Porque ele estava cheio do poder de Deus. Olha a sequência, Atos 2, do 37 ao 40. E ouvindo eles isso, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, aos vossos filhos e a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. A promessa, irmãos, diz respeito a nós, aos nossos filhos, às nossas gerações. É a tantos quantos há nessa cidade que o Senhor vai chamar. Por quê? Ou melhor, e com muitas outras palavras isso testificava e os exortava dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Pedro, cheio do poder de Deus, ele estava anunciando o arrependimento dos pecados, o batismo nas águas, o nome de Jesus para perdão dos pecados e o recebimento do Espírito Santo. Isso é o principal, irmãos, da mensagem do reino de Deus. Anunciar o arrependimento dos pecados para perdão dos pecados, o batismo nas águas e o recebimento do Espírito Santo. Tudo o que vem depois disso está agregado. Toda palavra, pregação que vem depois disso está agregado, mas isso é o principal. E com muitas outras palavras testificava e exortando, dizendo: você precisa ser salvo dessa geração perversa. Você precisa ser salvo deste mundo. Depois desse episódio, algum tempo depois, logo nos capítulos seguintes, Pedro e João estão indo orar. Estão indo para o templo orar. E ali na porta da igreja, irmãos, na porta do templo, eles são confrontados com uma realidade, com uma necessidade real. Na porta da igreja tinha um aleijado. Na porta da igreja tinha um homem que precisava do poder de Deus ser manifesto a favor dele.
Irmãos, aqui não fala se esse homem, ele tinha fé para ser curado. Não fala. Um homem aleijado pedindo esmola na porta da igreja. Pedro e João estavam sem dinheiro. Isso não é interessante, irmãos? Pedro e João estavam sem dinheiro. E eles estavam indo orar. Sabe o que acontece com a maior parte dos cristãos hoje? Quando estão sem dinheiro, o que eles vão fazer? Eles vão trabalhar. Pedro e João estavam indo orar. A prioridade precisa ser atendida. A prioridade precisa ser atendida. O salmista diz: fui moço, agora sou velho, nunca vi o justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. A prioridade precisa ser atendida. Qual que é a prioridade do teu coração? Então observe o comportamento desses discípulos. Eles estavam sem dinheiro, estavam indo orar. Mas Pedro e João estavam cheios do Espírito Santo, cheios do poder de Deus, porque eles tinham um objetivo, eles tinham um propósito: anunciar e testemunhar Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos. Glória a Deus, aleluia. Aí em Atos 3, do 4 ao 9 está escrito assim: e Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles esperando receber alguma coisa. Esse aleijado, ele não estava nem preocupado com a cura dele. Ele queria dinheiro, ele estava pedindo esmola, era o objetivo dele. E Pedro disse: não tenho dinheiro para te dar, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E Pedro faz o quê? Toma ele pela mão. Pedro toma ele pela mão. Irmãos, muita coisa vai depender da nossa fé. Muita coisa depende de ousadia. O Senhor, Ele quer alinhar a tua visão ao propósito dEle e quer que você seja um cristão ousado, um discípulo de Jesus ousado. No seu dia a dia, no seu trabalho, onde você estiver. E principalmente no contexto das casas que o Senhor te enviar. Porque escute aqui, se você realmente entender que é um discípulo de Jesus, o Senhor Jesus vai te dar um objetivo. E quando Ele te dá o objetivo, Ele fala assim: agora você vai. Você vai, Ele vai enviar. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. O que acontece depois disso? Pedro, dentro do templo, começa a anunciar de novo o Evangelho. Porque eles estavam olhando para Pedro e para João, falando assim: olha o que eles fizeram. Mas Pedro fala assim: não, irmãos, isso não foi obra nossa. Isso foi obra do Senhor Jesus Cristo, aqueles que vocês crucificaram. Ele anuncia o reino de Deus ali. Olha o resultado, Atos 3,19. Ele anuncia: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim tempos de refrigério pela presença do Senhor. Então houve uma conversão em massa ali. E ali dentro do templo também se estabeleceu uma confusão por parte dos religiosos. Irmãos, entenda uma coisa: quando você começar a ser um discípulo de Jesus, dentro do objetivo que Jesus te deu, vai ter religioso para tudo quanto é lado, querendo que isso não aconteça. Por quê? Os religiosos não queriam que se pregasse o Evangelho, não queriam que falasse que Jesus Cristo havia ressuscitado. Irmãos, isso eu posso compartilhar. Para umas pessoas que eu estava pregando, o padre falou que não devia deixar-nos entrar dentro da casa delas. Religiosos. Sim, ele falou: olha, não deixe eles entrar dentro da sua casa. Simples assim, irmãos. Simples assim. Mas o Senhor não está limitado e impedido por isso. O Senhor sabe como convencer. O Senhor sabe.
Então, irmãos, quando você estiver exercendo o teu objetivo, o teu propósito como discípulo de Jesus, é natural e normal que exista oposição do maligno e dos religiosos. No capítulo 4 de Atos, você vai ver que esses religiosos, esses fariseus, doutores da lei, eles até ameaçam os discípulos para que não pregassem mais o evangelho. Eles então vão e contam para os outros discípulos, porque ali era só Pedro e João, e eles foram ameaçados. Olha, se vocês pregarem o evangelho, vocês vão morrer, nós vamos matar você. Só que eles vão e contam aos demais discípulos, e o que acontece? Eles se posicionam em sua fé. Atos 4, do 24 ao 31. E ouvindo eles isso, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo que neles há, que disseste pela boca de Davi teu servo, porque bramaram os gentios e os povos pensaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente contra o teu filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Eles são ameaçados, há uma oposição. O que eles fazem? Se posicionam na sua fé e se posicionam unânimes. Então eles oram a Deus, apresentam a Deus a ameaça, e Deus responde imediatamente, irmãos, o clamor deles, a altura do posicionamento deles. O teu posicionamento também determina a resposta de Deus para a tua vida. O teu posicionamento determina a resposta de Deus para o exercício do teu trabalho na obra do Senhor. Porque quando você se posiciona em fé, a resposta é imediata do Senhor para você. E Deus responde, irmãos, à altura do posicionamento deles. Assim que oraram, assim que apresentaram as ameaças e pediram para Deus conceder que eles pregassem com ousadia a palavra de Deus, qual foi o pedido? Senhor, nos dê riqueza. Senhor, nos abençoe, que tenhamos muito dinheiro para levar o evangelho para todo canto. Não, irmãos, eles pediram: Senhor, nos conceda que preguemos com ousadia a tua palavra, e o Senhor estenda a mão para curar e manifestar os sinais e maravilhas. O que aconteceu ali, irmãos? A presença do Espírito Santo, o derramar do Espírito Santo foi tão forte, tão intenso, que o lugar todo tremeu. Realmente houve um terremoto ali, pelo poder de Deus manifesto, pela presença de Deus naquele lugar. Um terremoto, irmãos. E novamente eles foram cheios do Espírito Santo, diz o texto. Ou seja, mais poder, mais unção. E você pode começar a fazer essa oração no dia a dia, dentro da igreja: Senhor, mais poder, mais unção, mais poder, mais unção. Porque, irmãos, o poder de Deus não tem limites. Quem limita o poder de Deus sou eu e você. Você pode começar a orar: Senhor, mais poder, mais unção. E o que eles fazem após essa situação, após esse derramar do Espírito Santo novamente? Atos 4:31, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Sabe, irmãos, eu acredito que enquanto você ouve essa pregação, não sei da maioria, mas eu acredito que há pessoas aqui que brotam uma inquietação no coração delas. Eu acredito que há uma inquietação no teu coração enquanto você ouve esse estudo. Eu acredito que há um borbulhar dentro do teu interior, um chamado para você se colocar no propósito, para você cumprir o objetivo como discípulo de Jesus. Sabe, aquele fogo que vai ardendo no teu interior. Sabe, o Espírito Santo,
Ele está convencendo você que você precisa ter um objetivo. Que se você se chama como discípulo de Jesus, você precisa ter um objetivo. E que há um poder pronto para ser derramado sobre você para cumprir o seu objetivo. O teu objetivo precisa ser testemunhar Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos. Anunciar a mensagem do reino de Deus. Fazer discípulos. Batizar as pessoas, ensinar elas a guardar a palavra de Jesus Cristo. João 14, 12 ao 14 está escrito: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que essas, porque eu vou para meu Pai, e tudo quanto pedires em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Jesus está falando assim, ó, você vai fazer as obras que eu faço e fará maiores. E tudo quanto você pedir em meu nome, eu farei, porque o Pai vai ser glorificado no meu nome. O Espírito Santo testifica e glorifica Jesus. E Jesus testifica e glorifica o Pai. Aquele que crê em Jesus fará, irmãos. Aquele que crê em Jesus fará as mesmas obras que Jesus fez. Deus está pronto para manifestar o reino de Deus através de você, na sua casa, na sua família, nas pessoas à sua volta, né, nos 4 cantos dessa cidade. Você crê? Se coloque de pé. Aleluia, Senhor. Aleluia, Espírito Santo. Oh, maravilhoso. Glórias, glórias ao teu santo nome. Oh, Senhor, obrigado por essa escola dominical. Obrigado por esse novo tempo que o Senhor está marcando na nossa vida. Eu quero, irmãos, com muita sinceridade, isso é uma escola. Isso é uma escola, você está aqui aprendendo. Então eu quero apenas as pessoas sinceras, que ouviram esse estudo bíblico, observe bem, e elas começaram, e o seu coração estava ardendo. Acho que é a forma mais simples, né, de você entender. E o seu coração estava ardendo. Ou talvez você começou a sentir até mesmo um incômodo. Vamos falar assim, um incômodo no teu ventre, na região abdominal. Você que ouviu essa mensagem, o seu coração estava ardendo, e você percebeu alguma reação diferente no teu corpo. Você pode vir aqui na frente? Nós vamos encerrar agora a escola orando. Só que essas pessoas assim, quem mais? Tem mais alguém? Aleluia, glória a Deus. Eu vou repetir, você que enquanto ouvia essa mensagem, o teu coração ardia. Eu quero que você seja sincero, é uma escola, é um aprendizado. Não quero que todos venham aqui de forma alguma. Eu quero que venham apenas aquelas pessoas que enquanto ouvia essa mensagem, o teu coração ardia e você sentiu até alguma reação no teu corpo. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Aleluia, glória a Deus. Pastor Ademir, pode me ajudar aqui, por favor? Glória a Deus, aleluia, Espírito Santo. Santo e glorificado é o Senhor. Irmãos, entenda uma coisa, eu não estou medindo o resultado de pregação. Eu estou projetando aquilo que Deus quer fazer. Jesus fez com 12, depois com 70, depois com 120, uma revolução na história. Jesus pode começar nessa cidade com 3. Agora, fora esses 3 aqui, você não vai vir na frente. Eu quero apenas que você fique com a mão levantada. Se você entendeu que é um discípulo de Jesus e que o teu objetivo precisa ser testemunhar que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, por gentileza, fique com a tua mão levantada no teu lugar. Nós vamos orar e vamos encerrar a escola de hoje orando. E no próximo domingo, amados, o pastor irá fazer a divisão das salas e começaremos com cada sala no seu lugar, tá bom? Vou pedir para o pastor Ademir impor a mão sobre esses 3. E você que está aí, deixa o Espírito Santo tocar você. Deixa o Espírito Santo te encher. Senhor, derrama do teu Espírito. Senhor, aqui há 3 pessoas, Senhor,
que enquanto ouvia essa mensagem, o coração delas ardeu. Senhor, elas até mesmo tiveram alguma reação no seu corpo, porque o Espírito Santo quer enchê-las, quer revesti-las de poder, porque o Espírito Santo, Senhor, quer levantar aqui evangelistas, porque o Espírito Santo quer fazer essas pessoas, Senhor, na casa que ela foi enviada, ser uma testemunha do Senhor ressuscitado nesta terra. Senhor, e aqueles que estão com a mão levantada, que entenderam que o objetivo é testificar, testemunhar Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos, Senhor, derrama sobre ele o teu poder, derrama sobre ela o teu poder, vai glorificando, vai falando em línguas, você que fala em línguas, porque o Espírito Santo quer te encher. É uma escola, mas nessa escola há o poder de Deus liberado, o poder de Deus manifesto. Vai recebendo agora o toque do Senhor, vai sendo cheio da unção do Espírito Santo. Não limite o que Deus quer fazer, pelo contrário, se derrame, se entrega. A intensidade da tua entrega é a projeção do teu ministério, a intensidade da tua entrega é aonde o teu ministério vai chegar. Então, se você realmente quer ser uma testemunha de Jesus Cristo nessa terra, se entregue, se entregue, se entregue, se renda ao propósito de Deus, e a unção vai ser derramada sobre você. Ali com o reino de Deus, e haverá um grande derramar da unção sobre você. Primeiramente, busque o reino de Deus e a sua justiça, e você terá as demais coisas, serão enviadas para o Senhor na tua vida. Vai sendo cheio, vai sendo cheia. Recebe o Espírito Santo, vai glorificando, irmão, vai glorificando, irmã. O Senhor vai derramar uma unção fresca sobre você, um óleo sobre você. Mais de Deus, mais de Deus. Pode voltar para o seu lugar. Mais de Deus, mais de Deus, mais de Deus, mais de Deus. Queremos mais, Senhor. Queremos cumprir o propósito como igreja do Senhor neste lugar, nessa terra, nessa cidade. Queremos cumprir o teu propósito como igreja, Senhor, viva. Senhor, anunciar e demonstrar o reino de Deus nessa cidade, em nome de Jesus, nas casas. Senhor, aonde há agora, ó Deus amado, famílias que o marido está embriagado, aonde há agora, Senhor, famílias que os filhos estão nas drogas, são dependentes, estão presos por Satanás, Senhor. Aonde há agora, Senhor, casamentos sendo, ó Deus amado, destruídos pelo diabo, Senhor. Aonde há agora, Senhor, pessoas que estão tão cheias de orgulho, Senhor, que elas estão desprezando a própria vida, querem dar cabo nas suas vidas. Senhor, reveste-nos do teu poder. Levanta aqui um exército, Senhor, um exército para cumprir a tua vontade. Mais o poder do Senhor, mais Espírito Santo, mais Espírito Santo, mais Espírito Santo, mais Espírito Santo, mais Espírito Santo. Vai sendo cheio, vai sendo cheia do poder de Deus. A prioridade do teu coração, a prioridade do teu coração seja a paixão pela presença do Senhor, seja a paixão pelo Senhor, e a paixão pelas almas, a paixão pelas almas serem salvas. Mais Espírito Santo, derrama o teu poder, vai nos enchendo. Orabaxê marabacante xe marabassou, emarabaçu tecante xe marabaceri andarabachorabacei, emarabaçu tecante xe marabassori andarabachei, emarabaçu tecante xe marabassori andarabachei. Deixa o Espírito Santo tocar no teu ventre, porque os rios de águas vivas vão fluir do teu interior, os rios de águas vivas vão fluir do teu ventre. Deixa o Espírito Santo tocar agora com poder. Vai sendo cheio, vai sendo cheia. Mais de Deus, queremos mais de Deus, queremos mais de Deus. Senhor, tira de nós a paixão pelo mundo, tira de nós a paixão pelas coisas deste mundo, e coloca em nós, Senhor, a paixão verdadeira pela tua presença, pelo manifestar da tua glória. Senhor, eu quero profetizar, Senhor, milagres e maravilhas, ó Deus, na vida, no ministério dessas pessoas. Senhor, eu quero profetizar, Senhor, pessoas sendo levantadas com ousadia do teu Espírito Santo, Senhor, dentro dos lares, nas casas das pessoas dessa cidade, Senhor. Eu profetizo em nome de Jesus Cristo, eu profetizo em nome de Jesus Cristo, eu profetizo em nome de Jesus Cristo. Espírito Santo, vai tocando, vai tocando, vai tocando, Senhor, aleluia.
Amém. Dentro desse estudo, irmãos, aconteceu 2 grandes derramar do Espírito Santo. O de Atos 2, quando os discípulos receberam o Espírito Santo em Pentecostes, e logo em Atos 4, outro derramar do Espírito Santo. Deixa eu te explicar uma coisa. O Espírito Santo, ele pode se derramar inúmeras vezes. Quando você orar a partir de agora, clame por mais de Deus. Mais de Deus, mais de Deus, mais de Deus, mais de Deus. Quanto mais você clamar isso, você está tirando mais de você. Quanto mais você disser mais de Deus, você está tirando mais de você. Aleluia, glória a Deus.